Olá, sejam bem-vindos a mais um Supercast de hoje comigo, Fernanda. E comigo, Douglas. E hoje eu quero apresentar a vocês o nosso entrevistado, né, Fernanda? Já participou do programa com a gente e hoje veio aqui no nosso Supercast. Quero apresentar ele, Rodrigo. Rodrigo Durante Anequim, empresário lá do sul do estado de Muquina. Rodrigo. Rodrigo, aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando, respondendo aí, conversando com a gente. Vai ser uma conversa, né? Bate-papo É um legal. bate. Nossa curiosidade. Quem é Rodrigo? Quem é Rodrigo, Fernanda? Me conta. Rodrigo é um homem que, ao longo da vida, teve alguns desafios, como muitas pessoas. Filho do Pedro, da Dona Aparecida, conhecido como Queca, esposo de Maiara. E assim, veio do interior, criado lá no interior mesmo do estado, criado na comunidade de São Rafael, na roça, foi cafeicultor, sou produtor até hoje, é o que eu gosto de fazer. Com muito E orgulho, né? nesse caminho todo, a gente se aventurou aí no empreendedorismo e são 7 anos, vai para o 8º ano agora em abril, faz 8 anos que a gente entrou nessa caminhada maluca aí de empreendedorismo, de empresariado, dessa vida de negócios. Esse aí é o Rodrigo, é um louco visionário, como muitos dizem, é aquele que faz o que ninguém quer fazer, aquele que quer fazer o que poucos se arriscam. É por aí que a gente vai se definindo. Não tem uma palavra para definir o Rodrigo. Bacana, bacana demais. Ele já abriu quente hoje o nosso Supercast aqui, Sentiu, né? posicionando quem é o Rodrigo. Personalidade de quem tá fazendo o que tá fazendo, né? Rodrigo tá fazendo história no município de Muqui, gerando a empregabilidade para as pessoas, né? Gerando trabalho, gerando receita para o município. As expansões, né, que vem fazendo, isso daí é muito bacana. Então, agora a fala dele veio concretizar esse posicionamento que ele vem fazendo ao longo da caminhada. A gente falou sobre as empresas, né? Então, fez a apresentação, uma breve apresentação do Explica programa. novamente pro pessoal. Isso daí. Rodrigo, ele tem a COF. Rodrigo vai falar melhor pra gente. Rodrigo tem a COF, que é uma panificadora, né? Uma indústria de pães. Tem a Central Agrícola, tem a Agropet, e aí a gente vai falar ponto a ponto. E depois tem a Central, o Point Central, né? Que é uma casa de shows, um bar, né? Hoje tá sendo um sucesso. É um novo empreendimento aí do Rodrigo, tá sendo sucesso. Rodrigo, aproveitando, hoje a gente vai tá com mais tempo, né? Para poder falar das empresas. Fala pra gente como é que surgiu as empresas e como que tá sendo? Qual foi o cronograma e o surgimento? Como é que foi a história do surgimento dos negócios? Conta por etapa. Qual foi a primeira empresa? Quais foram os primeiros desafios? Como que foi o desafio? Como que veio a segunda? Por muitos. quê? E vai contando com riqueza de detalhes pra gente. Então, a COF, que assim a gente intitulou, foi a primeira empresa que nós começamos, eu e Maiara. A gente ainda morava em São Rafael, na comunidade do interior, e por necessidade, como eu lembrei no programa, foi uma empresa assim, que surgiu por necessidade. Eu tinha minha lavoura de café, Maiara, a gente estava recém-casado, morava na comunidade, e junto com a minha tia a gente resolveu abrir um negócio, e vamos abrir uma padaria. Aí nem começou com esse nome, não, era junto. Aí depois a gente saiu da sociedade e fomos para uma outra comunidade maior, e aí a gente abriu esse CNPJ com esse nome, COF. O nome COF veio por causa da palavra café, que era... Eu estava saindo da agricultura para assumir esse negócio. E aquilo ficava assim... como que vai ser o nome, como que vai ser? Aí conversando com a Maiara, poxa, eu sempre gostei, sempre fiz isso, eu vou levar isso para dentro. Aí a gente colocou COF. E ficou, aí foi. Aí daí foram 5 anos com padaria. Em 2019, no 3º ano, a gente abriu uma unidade de fábrica. Que aí a gente começou a trabalhar com pães congelados e com pães variados. Em 2021, a gente encerrou a atividade de padaria. A gente parou com padaria e manteve a unidade de fábrica. A COF, basicamente, a história dela foi essa. Assim, se eu for contar só ela, a gente vai fazer um podcast só para ela. Mas a COF surgiu dessa maneira. E hoje atua praticamente assim, só fabricando pães congelados. A gente atende alguns municípios vizinhos na região, Cachoeiro, Castelo, Mimoso e Muqui. E a unidade hoje, a prioridade é pão congelado.
A gente só faz pães doces e de sal congelado. Aproveitando esse gancho, aí a gente vai conversando, né? A proposta da Coffee, ela começou então como padaria. Depois, eu sei que ela migrou, hoje tá finalizada, né? Essa formatação dela para pão congelado. Só que antes pão congelado tinha alguma outra atividade ou sempre foi pão congelado? Não, a gente começou com uma padaria mesmo, com balcão, com confeitaria, Merceariazinho. A gente, na última implantação da padaria, foi no município de Muqui já, aí ela era uma padaria de bairro. Aí ali era eu e Maiara mesmo que fazia, assim, a confeitaria, os bolos, era a gente mesmo que botava a mão na massa o tempo todo, final de semana, sábado, domingo. Era aquela... E aí vocês se levantavam que horas da manhã pra... 4, 3h30. Foram quantos anos nessa... Padaria mesmo, a gente ficou 5 anos. Foram de abril de 2016 a março de 2021. O ciclo da padaria se encerrou com a Central, que hoje é Central. Que a gente adquiriu esse empreendimento, que foi o segundo empreendimento nosso, em fevereiro de 2021, já na pandemia. A gente apanhou essa loja de um amigo e nós decidimos então parar com a parte de balcão de padaria, que era muito cansativo para a gente botava a mão na massa, padaria de bairro, mão de obra no setor bem escassa, e a gente migrou para esse setor. Aí foi onde a gente voltou para o setor. Na época a empresa chamava Agrovet, produtos veterinários, e tinha uma linha toda voltada para pet veterinária. A gente entrou trabalhando e eu coloquei dentro da empresa assim, o segmento mais agrícola. Começamos a trabalhar com irrigação, com a parte mais agrícola de máquinas, ferramentas, e daí a gente tocou. Aí ficou de 2021 em diante, o trabalho meu e de Maiara foi exclusivamente a Central Agrícola, que a Coffee já estava com a equipe, a gente já tinha montado uma equipe. Você conseguiu então formatar a Coffee e ela foi uma empresa que andou pelas próprias pernas. Anda até hoje. A equipe que está lá com a gente está com a gente, o colaborador que está lá está com a gente desde o início, desde 2017, no início, o Júnior, que é sócio da gente no Point lá, ele está com a gente desde o começo. Empresa que ainda vai chegar nela, né? Ainda vai chegar. Só assim, ele está com a gente desde o início. A equipe que está lá com a gente, a equipe que entrou e ficou, são pessoas jovens, pessoas que vestem a camisa mesmo, e a gente foi formando nossa equipe. Só fica muito tempo assim nas empresas quando a empresa é boa, né, Rodrigo? E a equipe é boa porque a nossa equipe ela é formada por perfil, a gente não contrata por currículo, por competência. Tem o perfil da empresa? Tem, claro. A gente contrata. Aí ali a gente trabalha, a gente vai formando o profissional, porque a pessoa a gente não consegue formar, o profissional a gente consegue lapidar, melhorar, a pessoa não, o lado humano não. Então a gente contrata pelo perfil e trabalha o profissional. E assim, a Coffee ela já trabalha por si só. É uma empresa que eu sou turista lá, quando eu chego eles olham assim, o que tá fazendo aqui, né? Porque eu não preciso ir lá mesmo. E é gratificante ver que estão trabalhando, a qualidade, os produtos mantêm tudo no mesmo padrão. Então, só pra gente entender, vamos fazer um remap aqui. Foi a Coffee, aí veio a Central. Aí a Coffee, que antes era somente uma padaria, tornou-se então uma fábrica. Isso. E aí você voltou a sua atenção para assumir o início da Central. Que antes de ser Central era Agrovet. Isso. Aí, nesse processo todo, ficou até esse ano de 2023 nesse formato. Aí, no início de 2023, que a gente começou a conversar no nosso trabalho lá, a necessidade de dividir a empresa em duas. Uma cisão. São dois segmentos, assim, aparentemente iguais, mas o público-alvo era diferente. Perfeito. A área pet veterinária é um público muito local, varejista, aquele pessoal que passa na porta da loja. Já a parte agrícola não, é o produtor de campo, você tem que ir no produtor, você tem que prestar o serviço, e isso estava confrontando o espaço, o atendimento, a equipe. A diversidade de produtos não estava conseguindo vender, né? Não, tinha dias que a gente ficava louco, aí faltava mercadoria, aí faltava produto, aí você não conseguia atender um cliente, você esquecia de um determinado serviço. Aí nós começamos a avaliar em março desse ano, a gente começou a avaliar a possibilidade. A gente foi onde a gente sentou, fizemos aqueles relatórios todos lá. Toda a análise, né? Toda a análise técnica, aí a gente ficou um dia todo lá fazendo. Aí chegamos... Das 10 até a tarde. Aí chegamos ao fim do dia com o resultado. É viável, compensa, dá para fazer. Daí vamos fazer a parte
operacional agora, vamos fazer. Aí começou, vamos fazer. E antes de decidir realmente sobre a cisão, cisão é separação, tá, gente? Então, antes de decidir sobre essa cisão, o que te levou a essa cisão? Qual foi o sentimento que, não, isso aqui me fez decidir que realmente eu quero a cisão? Então, a decisão principal foi assim, Maiara cuida muito bem da parte pet ali, é onde ela se encontra. É o gosto dela já. É onde ela se encontra mesmo dentro da empresa. E o meu lado já é um lado mais agrícola. Eu falei, eu vim totalmente do interior. Eu voltei a produzir café em 2019, a gente plantou uma lavoura lá perto da Coffee, que o meu sogro tem uma propriedade, então eu voltei para a área agrícola. E não dava para a gente ocupar o mesmo espaço com 2 trabalhos distintos, e aquela ideia assim, a gente tinha um copo cheio de água transbordando, você divide ele ao mês, você tem espaço para você completar novamente, ampliar, você né? consegue crescer os 2 negócios. E dentro do que a gente estudou lá no dia, quando a gente foi ver os números, a gente enxergou isso. A gente enxergou uma possibilidade de crescimento em ambas as empresas, assim, que a gente não conseguia ver. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou prestar esse serviço? Não é possível, porque faltava espaço físico, faltava mão de obra. Aí foi assim, em cima dessa análise que a gente fez, não, é possível. É igual a questão que eu falei, que às vezes a gente é chamado de um louco visionário, porque com quem a gente conversava, com poucas pessoas com quem a gente conversou, a maioria falava, é loucura, você vai fazer uma divisão de empresa, você vai pagar um outro aluguel, você vai ter um outro funcionário, Outros custos, outras outro CNPJ. É a visão popular das pessoas. A visão superficial, né? Mas a gente estava munido de relatório, de números, numa base de controle muito forte. A viabilidade econômica da empresa foi comprovado que porque a Central ela trabalhou desde abril de 2021, quando a gente implantou o sistema e toda a controladoria, até março de 2023, foram 24 meses de trabalho. Então a gente tinha assim, já um relatório para avaliar. A gente avaliou todo o crescimento. A empresa ela cresceu, se eu não me engano, foram 15 meses de crescimento. Dali para frente, ela chegou no limite, ela não crescia mais. O faturamento era aquele. E por mais que a gente se esforçasse, estacionou, parou. Aí foi onde a gente sentou e tomou essa decisão. E foi assim, daí surgiu a terceira empresa, que a gente é sócio, mas ela está hoje na responsabilidade de Maiara, que é a Agropet. Que aí nós fizemos essa cisão e a Agropet nasceu daí, de um braço da Central. A Agropet está localizada próxima, na mesma praça, a gente não desvinculou ela literalmente, ela ficou próxima, já com segmento pet, mais nessa área, mais na área veterinária. E assim, vai fazer um mês amanhã que ela está rodando. Né? E com um mês, parece pouco, mas com um mês a gente já vê um resultado. Era isso que eu ia te perguntar, né? Você falou pra gente aí que teve as pessoas que, né, criticaram tal, e você tá tendo os relatórios, tá tendo as informações concretas, números são frios e objetivos, e a pergunta fica, se arrepende de ter feito essa sinal ou não? O arrependimento é de não ter feito mais. Porque assim, foi uma série de fatores também que levou, porque o cronograma era para junho e julho. Que a gente pensou assim, na colheita do café, a gente trabalha muito na montagem e prestação de serviço de irrigação. Então assim, junho e julho o pessoal vai colher café e não vai montar a irrigação. Aí a gente faz a montagem das empresas. Mas com esse clima que está aí, a gente foi o contrário, a gente ficou em campo de março até outubro. Perfeito. Direto, a equipe toda em campo, e aí a gente não tinha tempo hábil para poder fazer essa mudança, e a gente foi segurando, vamos deixando, a gente deixou até o ponto que não era mais possível, agora vamos fazer novembro, dezembro, vamos fazer. Aí com um mês, então é pouco, mas se a gente pegar assim, com um mês, não vou falar toda a projeção, em questões financeiras, não, mas se você falar em questão administrativa, hoje, eu dentro da Central, a gente está fazendo toda a implantação do sistema lá novamente, aquela contagem de estoque, tudo mais. Tá bagunçado? Tá, mas a gente já consegue enxergar o negócio com uma direção. A Agropet, com um mês funcionando, ela já mostrou o que é potencial, e né? o potencial. Eu acho que quando a gente, assim, falando, né, tomando como base a Central e a Agropet, houve a cisão, houve o motivo para que a cisão de fato acontecesse, e essa cisão ela trouxe clareza, porque ela segmentou, ela separou e ela tornou claro coisas que estavam assim meio que, meu Deus, não é? E tipo assim, o fato de você setorizar 2 lojas que tem uma gama de produtos muito grande, separar e fazer com que elas rodem de forma separada,
te traz mais poder de decisão, você consegue vender mais produtos, analisar qual é o seu público-alvo, analisar o que você está vendendo, o que você pode agregar de valor. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu acho que eu tô conseguindo captar aí que essa pouco tempo da Agropet rodando, mas você já tá vendo ainda mais clareza nisso tudo. Muito mais, e até por um lado, assim, a gente tá falando do lado do empresário. Do lado do cliente, é uma área que fica mais lá, ela relata. Os clientes se sentem melhor atendidos, porque tem aquele desgaste de fazer aquela mudança, porque eles estão habituados com a loja aqui, que a loja ela atua no ponto há mais de 15 anos. Então, assim, os clientes já sabiam onde ficavam as coisas, aquela coisa toda. Tem isso? Tem aquela adaptação, mas só o fato do cliente chegar na loja, você ter mais tempo para atender, dele ter mais opção de produto para levar, para o cliente é muito satisfatório. A gente às vezes pensa numa decisão pensando só no lado empresarial. Eu vou fazer porque para mim fica mais fácil, mas e para o cliente? Mas você falou uma coisa muito importante, porque assim, conforme as coisas vão acontecendo e mudanças que são necessárias também elas vão acontecendo, acaba que quando o cliente compreende isso tudo, a reeducação dele, ela se torna uma coisa natural. E ele fideliza. Exatamente. Ele se entende valorizado. Ele fala, fizeram isso pensando em mim. É um detalhe simples e o outro. A gente conversando em casa muito, Mayara, que ela tá ficando mais tempo lá, a gente conversa, ela fala assim, Rodrigo, tem produtos que a gente não vendia na loja de lá e aqui vendeu. Tá conseguindo vender, né? Ela relatou pra mim que num sábado eu estive lá, né? Sim. E ela falou comigo que fazia muito tempo que não era vendido aquário. Sim. E num sábado, que vocês só trabalham de 8 até meio-dia, vendeu 3 aquários dos maiores que tinham. Sim. Então, assim, você setorizou, visualmente falando, o cliente vê, ele entra na loja, né? O layout, a segmentação, você vê o produto ali. Então, você lembra que você precisa daquilo ali. E é importante, quando a loja tá abarrotada de produto e é muita coisa, você não sabe o que é que tem, o que é que não tem, o que é que tá faltando, o cliente meio que se sente, né, sufocado. Quando você separa tanto pro cliente como pra pessoa que tá administrando, a clareza ela surge. E a questão, assim, eu falo muito do cliente pelo seguinte, é igual dentro da loja, a gente ficava em 6 pessoas dentro da loja. A gente ficava em 6 dentro da loja. Aí eu ficava mais por conta da parte... Aos sábados, durante a semana eu ficava em campo, mas eu ficava mais por conta da parte de atendimento ao produtor. Aí você está atendendo um produtor aqui, ele quer um equipamento, ele quer contratar o seu serviço, aí chega um cliente que quer talvez um medicamento ou uma ração e você ficava ali. E aquela confusão assim, para você atender. Aí o cliente queria chegar no caixa para poder... É cidade interior, quer bater papo, quer conversar, aí não podia, tinha outro para poder passar a mercadoria e ficava aquele alvoroço literalmente na loja. A gente saía da loja, a gente saía assim, cansado. Mentalmente, né? Tipo, vamos embora para casa, tomar um banho, almoçar. Por quê? Porque era cansativo. Hoje não. Hoje a gente trabalha, né? Aí não tem aquele aglomerado de pessoas dentro do mesmo espaço, a gente continua atendendo os mesmos clientes, a gente conseguiu ampliar e consegue proporcionar ao cliente essa experiência. Aí, assim, é pouco tempo para se tomar uma decisão, uma avaliação assim, é positivo? Na questão financeira, sim, pode dizer pouco tempo. 30 dias não é parâmetro para 24 meses, como a gente tem da outra. Mas já tem base. Já tem base. E aí é aquela questão, quando você está munido de relatório, de informação, de ferramentas, o que acontece? Então, isso daqui é o que é, mas espera aí, já é isso aqui, então eu posso chegar aqui ou eu posso melhorar aqui? Aí você usa os recursos que você tem na mão para poder fazer. Então, assim, dessa terceira empresa, ela surgiu primeiro que a quarta, que é o Point, porém, ela foi implantada depois. Ela surgiu lá em março, mas, na verdade, ela começou a operar agora. Antes de ir pro Point, né, de se falar do Point, das outras coisas, o que a gente quer fazer uma ressalva é que no nosso quadro, lá no Financeiramente Falando, a gente sempre dá dicas de empreendedorismo, dicas de finanças principalmente, de todo o controle, de todo o negócio, né, da parte financeira do negócio, porque a nossa área de atuação é o que a gente faz todo dia, né?
E o Rodrigo é um dos nossos clientes, né? Participou do quadro com a gente, foi convidado, tá aqui hoje com a gente no Supercast. E Rodrigo é uma prova viva daquelas dicas que a gente passa, que a gente dá, que a gente orienta, né? Que parecem ser coisas, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Isso é tão complexo. Mas, né, o Rodrigo tá aqui falando da realidade, da vida dele, da experiência de negócio dele. E, né, queria só pontuar isso. Que se fizer, dá resultado, dá certo. E é importante ressaltar isso porque, assim, quando a gente procurou o serviço, assim, falando, a gente tinha acabado de adquirir a segunda empresa. Foi muito importante. Foi todo, assim... a gente foi lá fazer o trabalho da Coffee e aí depois surgiu a oportunidade da Agrovet, né? Antes era Agrovet. Isso aí. E aí depois veio a loucura da cidade. Então, foi nesse início. Por quê? Porque eu chegava aos domingos, eu ficava dentro de casa trabalhando igual um louco. A rotina de padaria era desgastante. Chegava, almoçava Maiara, e às vezes eu olhava alguma coisa em casa, descansar um pouco. Eu tinha que ir para o computador, fazer toda a parte fiscal da empresa, lançamento de nota e aquela bagunça. E isso aí consumia muito tempo. Aí foi onde a gente contratou o serviço. Perfeito. E dali para frente a gente começou a ter tempo. Aí foi onde a gente brinca, a gente começa a ter tempo, a gente começa a inventar. Aí a gente começou a inventar, vamos dividir a empresa em duas. Vamos pegar um outro negócio. E aí começou a surgir. A questão da quarta empresa, que hoje é o Point Central, ela surgiu em maio. Em maio, foi com o Júnior, que é colaborador nosso lá na Coffee. O Júnior é da Coffee, né? Da Coffee, ele tá com a gente, assim, desde o início. Ele passou... Importante da valorização, né, de quem tá junto com você. Ele passou, assim, com a gente por tudo. O que a gente passou em Maiara, ele passou junto, tá? A gente economiza essas palavras, porque vai chegar lá você falar É puxado, mas assim... Vai chegar. Ele passou por tudo, entendeu? Então, era uma vontade dele. Surgiu um outro negócio na cidade, que era um outro bar que existia lá, popularmente conhecido como Cerveja na Praça. E ele veio conversar comigo pedindo assim, uma dica. Eu quero apanhar e tal, o que você acha? Eu abri abertamente com ele, falei da dificuldade e das possibilidades. E ele começou a negociar lá com a proprietária. Deixa eu fazer uma pontuação aqui, por favor. Por que acontece? Quando olha como é que funciona. Quando geralmente um funcionário, né? No caso, o Júnior naquela época colaborador da empresa, vamos dizer, porque ele na hierarquia da empresa, ele é o gerente e ele tá comigo desde o início. Então, assim, tudo que acontece lá dentro da empresa... ou tem a mão minha ou tem a mão dele. E ele chegou pedindo, tipo, olha, eu vou abrir um outro negócio. Em vez de você ficar preocupado, que geralmente a gente conhece os empresários, sabe como é que pensam, né? Sim. Então, geralmente, nossa, vou perder o Júnior, ele vai sair, ou vou até boicotar o negócio dele para ele. O Rodrigo, muito pelo contrário, né? Abraçou a causa, não, eu vou te ajudar. E ele, na verdade, quis, não, vem como sócio. Porque, a princípio, eu nem ia participar do negócio. Ele mesmo... Tava com vontade e tudo mais. Aí quando ele foi negociar e tudo mais, ia uma outra pessoa, um amigo, não sei quem, que ia pegar com ele. Aí depois não rolou, aí ele chegou pra mim até conversando. Não deu certo. Falei, por quê? Não, porque a pessoa não quis, tal. Aí eu peguei, me ofereci, falei, olha, você quer? Eu não tenho condição de trabalhar fisicamente, operacional, eu já estou saturado de serviço, mas eu tenho condições de disponibilizar assim, um pouco de recurso e a gente tem as ferramentas, a gente tem as pessoas que prestam algum serviço para a gente e tudo mais. Aí ele ficou feliz, tá, beleza. Eu falei, eu só não tenho a disponibilidade de tempo porque é um ambiente que funciona à noite. Então, eu já trabalho o dia todo, eu trabalho no final de semana, então para mim não dá. Não, isso aí é tranquilo para mim. Falei, beleza, entramos. A gente ficou maio, junho, julho. Em agosto surgiu a questão do Point Central, que pertencia a um primo meu a quarta empresa, então, né? Que aí se tornou a quarta empresa. Ela já existia com o nome de Alpinos Beer. Vocês participaram lá da inauguração e tudo mais. Então, quando surgiu a questão do Point, meu primo me procurou e falou, olha, eu vou parar... O negócio está aqui, eu não tenho mais condições de trabalhar aqui e tudo mais. Queria que vocês dessem continuidade, que eu não quero que o negócio pare. Aí, assim, inicialmente, a mudança era muito grande, porque o estabelecimento que a gente tinha era muito pequeno. Era um comércio, o pessoal sentava na rua ali e tudo mais. E o outro espaço é um espaço enorme, um espaço de 1.000 metros quadrados, no centro da cidade. E, assim, é uma mudança literalmente. Maravilhoso o local. Literalmente, tá? O espaço é muito bom. Aí, é aquela questão toda. Vamos ou não vamos?
Aí volta aquele lado novo do Rodrigo. Olha, eu vou. Vamos. Não, mas tem despesa, Douglas. Douglas, como é que é? Olha, o espaço, o aluguel é X, o espaço é assim, quanto que a gente tem que faturar, quanto que a gente pode gastar, tal. X. Beleza, dá, vamos. Aí vamos fazer. Aí começamos, né? Esse louco, na verdade, é um planejamento, né? A gente fala que é louco porque você vai fazer precisa isso. muito da coragem. Você vai sair de um aluguel pequeno aqui para pagar. No interior a gente tem muito essa cultura, né? Todo mundo vê o aluguel como assim, algo, um vilão. Mas não é. Você tem que valorizar também esse lado e olhar, entender isso aí. Tem potencial? Tem. A gente pagava um aluguel no espaço de 35 metros quadrados. A gente foi para o espaço de 1.000 metros quadrados. É barato? Não, você tem que trabalhar. Só que aí você tem que enxergar o potencial que você tem na mão. Você pegar um carro aí, você andou a vida toda num carro 1.0, você pega um carro 2.0, se você continuar andando como 1.0, ele só vai render aquilo ali. Isso daí. Então, assim, é toda uma questão de entender o negócio. Aí E de mentalidade. Isso. E de mentalidade. Por quê? Porque o ato de empreender significa um risco. É um risco. Muito grande. Então, você planejar não quer dizer que aquilo ali vai acontecer. É um planejamento. Existe um risco. E você escolheu arriscar. Então, na vida do empreendedorismo, é risco o tempo inteiro. Então, é você que estabelece metas até onde você quer e pretende se arriscar. Então, eu vou pegar como exemplo o carro 2.0. Você tem um 2.0. Você só quer usar até um... Beleza. Andar devagar, né? Beleza. Quer se arriscar um pouco mais? Tem a potência. O risco é proporcional, mas o retorno, as consequências também é proporcional. Né? Então, isso é meio que mentalidade. Aí vem essa questão. Aí, quando você tem essas informações novamente, você tem um relatório, você tem uma base. É importante. Tenho isso aqui na mão, beleza. Não foi nada, tipo, eu acho que não foi nada no achismo. Não foi toda a projeção, planejamento. Aí a gente já tinha uma base do que a gente faturava aqui, tá? Então a gente vai fechar esse negócio. Escalonou isso. Então a gente vai fechar esse negócio, que até então, vamos dizer assim, a gente era concorrente um do outro. Vamos fechar aqui, vamos vir pra cá. A gente não tem mais concorrência, a gente tá aqui em tese sozinho. Aí, beleza, a gente passou o ponto para quem não vai montar comércio. Então a gente continua sozinho nesse segmento. É uma cidade que tem dificuldade de você locar ponto por causa de ser uma cidade tombada, patrimônio histórico. Então a gente avalia tudo isso na hora de tomar uma decisão. O espaço tem potencial? Tem. Aí vem o outro lado, tem o trabalho. Aí a gente foi o trabalho árduo. Eu e o Júnior sentamos e falei, olha, beleza, o negócio é bom. Agora vem o lado difícil. É a mão de obra, qualificar a equipe. Aí a gente pegou o negócio, a gente pegou parte da equipe que a gente tinha, ficou uma pessoa da equipe que já existia lá, vamos montar a equipe. E começamos a trazer. Aí trouxe um colaborador da COF, que está com a gente, que é o Gil, que é parceiraço nosso. Trouxemos para dentro do negócio, ele trabalha com... Um abraço pro Júnior e pro Gil, né? São os loucos aventureiros também. Ali onde a gente vai, eles estão... Os loucos aventureiros. Aí, assim, é aquela questão, eles estão lá com a gente. Vem pra cá, embarcou também. Aí o Gil tá com a gente à noite ali também. Aí contratamos pessoas novas pro negócio. Então, só para o pessoal entender, o Júnior e o Gil, eles trabalham na COF, na fábrica, e à noite eles também estão marcando presença lá no Ponto Central. Aí tem mais um agora, colaborador recente da COF também, que tá também nessa vida dupla, que é o Gabriel. Ele tá na COF, o Gabriel tava comigo na irrigação, aí a gente terceirizou o serviço de montagem de irrigação, que era feito por mim. Aí o Gabriel foi para COF e tá fazendo uma parceria com a gente também lá à noite lá. Então, assim, você vê que você consegue aproveitar aquilo que a gente falou. Exato. Fica fácil, porque você aproveita os recursos que você tem na mão. Tanto os recursos humanos, quanto os recursos tecnológicos, exatamente, de informação. Você começa a aproveitar. E gera uma... eu acho massa isso, assim, é incrível, que é a questão de proporcionar trabalho e recurso para pessoas que antes não tinham esse resultado. Por exemplo, quando hoje a gente tem o Júnior, né? Então hoje o Júnior tem um resultado muito bacana, porque tem um trabalho numa empresa, é sócio em outro negócio. O Gil tem mais um trabalho, mais uma possibilidade de renda. Então, além da... É uma questão social muito importante. A responsabilidade socioeconômica do empresário é muito grande. Né? E aí você vê, né, a escalabilidade. As pessoas, como seres humanos, elas vão evoluindo. Você pega o Júnior, as rupturas que são necessárias acontecer, os desprendimentos. E aí você vai tomando novos rumos e, meu Deus, e vai caminhando e você vai vendo aquela pessoa evoluir. Ele cresce, e o crescimento, ele aparece, a gente comentou há uns
20 dias atrás, até isso como a gente teve uma situação específica lá, porque a fábrica, por ser uma unidade de produção e indústria, você está sempre sujeito a variações de matéria-prima, uma série de situações. Claro. Não é você comprar um produto e vender, é você produzir um alimento. E a gente, assim, a gente pregou nesse tempo todo, a gente nunca fez um marketing da Coffee. Nunca teve uma placa, nunca teve nada. Foi só pela qualidade, foi só né? por indicação. Um indica, o outro indica, aí um comerciante liga querendo comprar o produto. Então, assim, quando a gente teve um problema ano passado, com uma mudança de farinha, eu me descabelei, ficamos lá um mês tentando quebrar a cabeça do que estava acontecendo, e os clientes falando, olha, mudou alguma coisa? Não mudou nada. E era lote de farinha do mesmo moinho. E esse ano ocorreu novamente. Entendi. E era do mesmo fornecedor? Esse ano já era outro. Aí a gente fez uma mudança, achando que fosse fornecedor, não foi, mas a gente se adaptou e mantivemos essa qualidade, a qualidade com outro fornecedor. Beleza, trabalhamos aí esse 2023 todo. Aí esse ano aconteceu de novo. Só que qual foi o diferencial? O Júnior já entrou em contato com um fornecedor, buscou alternativa por si só para tentar resolver um problema. Aí vem a questão que você falou. Ele cresceu lá dentro da empresa, porém o crescimento que ele está tendo hoje como dono, como proprietário do bar, na central, e a responsabilidade do Point e a responsabilidade que ele tem, porque aí assim, a responsabilidade hoje está até sobrecarregando ele. Até falei com ele, até eu terminar essas mudanças, eu não consigo ficar presente. Eu vou lá os finais de semana e tudo mais, mas não consigo. Você já vê que ele já tem uma visão diferente. Exato. Dos problemas que antes era um tormento, era um medo, agora não. Peraí, o problema está aqui. Vamos tentar resolver. Então, assim, você vê aquilo que você falou no começo. Você proporciona o crescimento das pessoas que estão ao seu redor. Tanto um resultado financeiro melhor, quanto também de crescimento pessoal, de capacidade técnica. Até do que o financeiro. Com certeza, com certeza. Você chama essas pessoas, as convoca para essa responsabilidade. Vem. O crescimento vem sofrido, mas vem. Vem sofrido, mas vem. Não tem jeito. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos voltar rapidinho para essa cisão. Sim. Como que você, como líder, né, administrador, como que você passou essa informação de separação, de mudança da central para Agropet, para suas equipes? Como que eles reagiram a tudo isso? Como que foi essa comunicação? Então, a questão dessa mudança toda, a gente tomou a decisão e ficamos naquela, vai, não vai, aí a gente... Toda informação nossa, toda decisão, eu e Maiara, a gente senta, depois conversa. Nenhuma decisão é tomada de cabeça quente, nenhuma decisão é tomada assim por um só. Aí a gente decidiu, vamos. Aí a gente começou a avaliar. Antes do negócio estar concluído, a gente não comunicou praticamente a ninguém. Depois a gente comunicou só, a gente está fazendo umas mudanças. Mas a gente não detalhou muito, até porque eu estava no campo, como eu te falei, apertou muito, eu fiquei no campo. 4 meses... direto trabalhando, e a loja não parava, aquele movimento, aquela bagunça e aquela ansiedade, vai, não vai. Aí assim, quando a gente estava concluindo o ponto, a gente foi, conversou com os funcionários que iam ficar, os colaboradores, a gente pegou a equipe e dividiu ela, o colaborador, esse aqui vai para a loja tal, esse aqui vai para a loja tal. A gente vendeu a ideia do que vai ser, olha, é um projeto novo, está recomeçando uma nova história. O que aconteceu até aqui foi bom, tá. É como se você podasse uma árvore, né? Ela não vai deixar de existir, só que ela vai criar novos galhos agora. Às vezes ela tinha um único tronco, ela vai ter dois ou três. Aí, então, o que foi feito foi isso, é um projeto novo, a gente vendeu essa ideia. Claro que nesse projeto novo tem situações que a gente tem que se readequar, tem que mudar uma série de coisas, e foi feito isso aí. Aí a gente fez teve essa conversa já, bem próximo mesmo das mudanças, e fizemos a mudança aí no início de novembro. Aí nós fizemos essa divisão dentro da equipe. Aí a gente conseguiu contornar com o mesmo grupo que a gente tinha de colaboradores, tocar as duas lojas de maneira assim... bem tranquila, até surpreendeu a gente, porque a gente conversou naquela semana louca, a gente entrou no final de semana toda lá fazendo aquela mudança sábado e domingo, como que vai fazer na segunda-feira, na rodou terça, normal, como se nada tivesse acontecido. E aí a equipe já está acostumada, né? Gostoso, assim, que a equipe compra a ideia, muitas das vezes, porque aí, assim, igual para Central, eu trouxe mais um que estava na irrigação comigo, o Leonardo
faz parte hoje da equipe de loja da Central. Ele também estava trabalhando comigo no campo. E a gente começou a montar uma equipe técnica mesmo. E começamos a vender essa ideia também, passar para eles. Olha, a ideia é essa, a ideia é crescer, a ideia... Do desenvolvimento, do estudo, né? E aí aquela questão, assim, também, que o que aconteceu com o Júnior lá, todos eles ficaram sabendo, e eu deixei bem claro, falei, a gente trabalha no mesmo propósito. Se ficar bom, fica para todo mundo. Porque o negócio, assim, se o negócio quebrar, o que então prejudica é só o empresário. Exatamente. O colaborador, ele sai daqui, ele vai para outra, ele toca a vida dele. O empresário, não. Quebrou o negócio ali. Tá lá com o nome sujo, né? Acabou. Não pagou esse mês boleto, não compra mês que vem. Então, assim, a gente sempre passa a imagem. Deu certo, vai dar para todo mundo. Pronto. Se der ruim, vai dar para mim. A gente sempre vendeu essa imagem que é uma verdade desde o início. Então, assim, a gente tenta passar isso. Olha, vamos vestir a camisa, vamos para dentro, porque se ficar bom, melhora para todo mundo. Uma cidade pequena, interior, você vai sair daqui para buscar emprego, você tem que sair para fora. Sendo que Muki tem uma qualidade de vida maravilhosa, né? Um clima fresco, uma cidade agradável, excelente. E poder trabalhar dentro de casa, praticamente, sem o estresse de capital ou de outros centros que às vezes não é tão tranquilo como o Muki, é maravilhoso, né? Gostoso. É gostoso demais. Gente, eu sou nordestina, mas o Muki tem meu coração. Eu adoro quando eu tenho que atender o Muki, porque não tem jeito, eu fico bestinha. É muito bom, muito bom. Tem umas comidas, uns negócios muito bom, muito bom. A cidade te abraça, é tão boa a vibe, é muito bom. Tem muito disso de ser o sítio histórico, que há controvérsias quanto a isso, tudo mais na questão econômica do município, porque a gente tem dificuldades, agora a gente está passando por um processo de readequação da central, a gente tem dificuldades, porque você não pode mexer no imóvel, você tem que se adequar a isso aí, mas isso aí é adaptação, você tem que se adaptar a isso. O mercado, o empreendedorismo é se adaptar, né? Quem não consegue se adaptar... O tempo todo. O tempo todo. Todo dia, o tempo todo. É mudança de risco o tempo todo. Quem sobrevive não é o mais inteligente ou o mais forte, é o mais adaptável. Isso daí é perfeito. Você se adaptou, você vai seguir, você vai passar. Não se adaptou à pandemia, foi isso aí. Quem se adaptou à pandemia, entendeu aquilo tudo, passou. Perfeito, Entendeu? perfeito. Assim, o empreendedorismo, ele não vem sozinho, ele vem arregado de medo, de coragem, de disciplina e de vários outros adjetivos que são positivos e negativos, mas você tem que saber lidar com esse turbilhão de coisas que acontecem, assumir a responsabilidade e chamar pro preto e vamos embora. Se você cruzar os braços, esperar... Exato, e é uma coisa assim, que a gente conversa muito, até com pessoas, eu e Mayara conversamos isso no final de semana. Às vezes a gente fala, parece que é fácil. Não é fácil. Se tornou fácil com o passar do tempo. Porque às vezes a pessoa monta um negócio. Tem uma boa ideia, vou abrir isso, vou fazer isso. Beleza. Acabou. Fez o primeiro mês, igual a questão da Agropet. Deu isso. Não, tá ótimo. Aí acho que aquilo ali não vai ter problema. Quando tem um problema, começa as dificuldades, aí começam as questões fiscais. Você está querendo dizer, então, que o empresário ele sempre precisa estar avançando, crescendo, expandindo. Perfeito. E avaliando, e sempre avaliando. Porque quando eu fiz o Empretec, que eu falei no programa que foi a virada de chave, me mostrou isso. Quando você tem um planejamento, eu tenho esse planejamento aqui. Você, no meio do caminho, você pode parar, o resultado não está sendo compatível, você para, olha, você pode readequar o seu planejamento. Talvez isso que você está fazendo não é o certo. Mas você precisa ter controle, né? Ter controle. Sem ter controle não tem como. Eu pego muito, assim, vou trazer resumidamente, nós somos sócios, né? Então, assim, a gente tá o tempo inteiro conversando e validando e testando, e é isso e não é, e ajusta aqui, bota pra lá e vem pra cá e não tira isso. Então, assim, o avanço é constante e é normal, natural essa frequência. É igual banho, só todo dia. Se não houver isso, uma hora a gente vai passar batida alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar. Então, quando foge do controle, é mais difícil você manobrar. Então, tem que ter o controle. O planejamento tem que estar ali. E eu lembro de um fato que ocorreu, antes até do Empretec, que foi quando eu ouvi falar do Empretec, um evento que teve em Muqui, através do Cicobi, que foi para empresas. Foi a mentora do Empretec que estava dando uma palestra, ela falou isso, aí falou, sobre planejamento. Eu falei, eu brinquei, brinquei assim, eu fiz um comentário que a gente planejou em um ano ter 3 empresas, 3 padarias, e quando fez um ano,
de negócio, a gente tinha 3 padarias. A gente adquiriu a terceira no dia que fez 1 ano. Aí ela falou assim, mas como que foi o seu planejamento? Eu falei, fui lá comprar. Eu falei, isso não é planejamento. E o que aconteceu? Eu falei, eu vendi uma e fechei a outra. Tá vendo? Não é planejamento. Então, assim, o planejamento você tem que ter aquilo descrito, com tempo, com meta, e bem claro. Ah, mas não atingiu. Por que não atingiu? Exatamente. Não atingiu por isso. Tem como... Ah, não. Então vou ter que readequar alguma coisa aqui. É porque eu acho que no Brasil isso é meio que a mentalidade, a cultura, é meio que começa de trás pra frente. E aí o negócio aconteceu, explodiu, estourou, e vai. Isso muito e depois não sabe como na que pandemia, resolve. a gente viu isso muito de perto, de um outro lado. Porque a fábrica, na pandemia, foi assim... A gente entrou na pandemia desanimado. E a empresa cresceu na pandemia. A gente saiu de 3 colaboradores, a gente foi a 10 colaboradores na pandemia. Pronto. E a gente fabricava assim, pães congelados e pães empacotados. E na pandemia, o que a gente mais vendeu foi pão de hambúrguer. Porque o delivery na pandemia estourou. Aí começou, um faz na garagem de casa, outro na cozinha, e começou aquilo ali. Pra gente foi uma oportunidade de crescimento. Mas você só enxergou essa oportunidade porque você tinha números, tinha dados e fazia análise dessas informações. E a gente viu assim, beleza, a gente começou a sair de lá 10 da noite, 9 da noite, a gente trabalhava o dia todo, aí liberava, aí eu falava que o Júnior ficava eu, Maiara e Júnior. A gente ia até 10 da noite produzindo para no outro dia de manhã assar, para poder ter condição de atender a demanda, porque o espaço físico ficou pequeno, mão de obra, não tinha como você contratar mais também, a gente chegou num limite e a gente foi atendendo. Só que a gente viu esse lado que a gente está falando aqui, do quê? Trabalhou enquanto o negócio foi bom. Aí a pandemia começou a cessar, as pessoas começaram a frequentar na rua, e o que esses empreendedores fizeram para manter o negócio? Nada. Alguns conseguiram emprego, ou a empresa voltou, aí eles voltaram para o emprego, aí fechou, aí parou. A pandemia meio que deu um sacode nas pessoas. Separou muito. Separou. Acho que foi uma peneirada, né? Foi uma peneirada. Então, assim, uns enxergaram oportunidade, outros deixaram o medo dominar, outros meteram a cara e foram e decolaram. Então, assim, é tudo uma questão de oportunidade. E aí vence quem sabe pegar. E uma coisa assim, a gente já conversou muito sobre isso, é uma opinião minha, pessoal, eu aprendi isso nessa caminhada. O empresário ele tem que ser maior que o negócio. A empresa começou a crescer, o empresário ele tem que crescer. A minha empresa dobrou de tamanho, mas o seu conhecimento dobrou? A sua capacidade de gestão de negócio dobrou? Se não dobrou, você tem que se expandir junto com o negócio, né? Por quê? E à frente, porque senão quem dita a regra do negócio é o próprio mercado, não você. Então, se você fica refém do mercado. Então, assim, quando eu fui fazer o Empretec, foi em busca disso. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o Empretec, abri um crescimento, para mim, muito grande, de visão de negócio do que era. Eu não sabia muito bem como fazer, mas eu já tinha enxergado aquilo. Aí, quando a gente pegou a central, vamos contratar um serviço. Tá, aí eu conheci, assim, não o serviço de você, mas eu conheci esse modelo de serviço dentro do Empretec. Então, existem pessoas que prestam serviços para outros, para ajudar outros. Então, beleza, se existe isso, vamos buscar. E aí é onde você dá o passo que faz toda a diferença. Eu estou ditando a regra do meu negócio. Ele vai crescer, tá? Teve uma surpresa esse mês, seu negócio cresceu mais. Espera aí, então vou ver o que eu posso fazer. Mas aí você está à frente do mercado. Quem está ditando a regra do jogo ali é o empresário, é você. Não é o mercado, não é uma pandemia, não é uma crise econômica, uma mudança de governo. Não é nada disso. É você que vai ditar a regra do jogo. Então, assim, eu sempre falei isso com uma área bacana demais, o empresário ele tem que crescer mais que o negócio. É bacana você ficar ali, às vezes, fazendo o mesmo que você sempre fez dentro da sua empresa? É bacana, é gostoso, tá. Mas a sua responsabilidade não é a mesma de quando eu abri a primeira padaria numa comunidade que tinha 30 casas. Pois é. Eu deixava a Maiara e minha tia, eu ia pra roça apanhar café, voltava à tarde, fazia minhas coisas. Hoje não. Hoje a minha responsabilidade, agora você falou sobre a questão social, são 25 colaboradores em locais diferentes. Tem a questão socioeconômica. A responsabilidade socioeconômica é grande. É muito grande. Aí tem assim, o que as pessoas estão vendo. É o todo, né? É um todo. Então, o posicionamento do Rodrigo tem que ser o mesmo. Não, eu falo que a essência, sim, os valores, os princípios tem que ser o mesmo. Mas a responsabilidade muda. A responsabilidade. Eu vou aproveitar essa junto com as responsabilidades vem as competências também que precisam avançar junto com essa responsabilidade.
Eu vou aproveitar essa sua fala para te fazer a última pergunta, que o nosso tempo está acabando. E eu quero que você me fale, Rodrigo. Vamos voltar lá para trás. Vamos voltar. Me conta, qual foi o maior desafio ou aquilo que mais te marcou, a maior dificuldade que você viveu junto com a sua esposa e o Júnior e demais colaboradores quando... Resumidamente, porque a gente não tem muito tempo. O que te marcou? Quando você lembra, vem aquela vontade de chorar que você segura, mas tipo assim, eu não desisti. São muitos. Eu falo que, assim, quando você está nesse processo todo, assim, vocês também devem ter, como todo mundo que empreende, tem aqueles momentos que marcam, mas eu falo que cada fase você tem que aproveitar o processo. Porque se você não aproveitar o processo, a conquista ela não faz sentido, porque você passa mais tempo construindo do que desfrutando efetivamente. Então, assim, dentro da padaria, foram muitas dificuldades. A gente fala assim, teve momentos felizes? Teve alguns. Mas a gente chegou a trabalhar por 24 horas sem dormir. Aí, Maiara, a gente montava bolo nos locais de evento. Assim, a gente chegou a montar bolo, 3 mesas dessa aqui enfileirada e montar bolo para casamento no local da festa. No casamento interior é isso aí, gente. Isso daí. Era a nossa rotina. A gente trabalhava na padaria até 7, fechava, pegava não teve o carro, frescura, ia pra lá. A gente dormiu 7 meses no chão, literalmente. Não teve escolha nem mimimi, né? A gente botava um colchãozinho lá no cantinho da produção lá, trabalhava e ficava. A Maiara ficava numa padaria e eu em outra. Durante mais de um ano nessa loucura. Aí ficava alternando Maiara e o Júnior. Quando a Maiara ficava na padaria, o Júnior ia para casa. Quando o Júnior ficava na padaria, a Maiara vinha para Muqui, para poder ficar comigo na padaria. Perfeito. Então, assim, esse trabalho de tudo foi o que marcou. E o que assim, se a gente for pegar o lado negativo, claro, você vai falar, pô, mas valeu a pena, aquela coisa toda, eu perdi isso. Você tem que filtrar. Isso aí serviu pra quê? Pra dar força. Aí hoje você olha pra trás e pera aí. Dá muito valor ao que você tem, né? Aí assim, eu falei isso com uma pessoa no dia que a gente tava conversando a questão do point lá, eu falei, o Júnior passou comigo, por isso eu falei, o que eu e Maiara passamos, ele passou, literalmente. Aí, quando você tem a oportunidade de melhorar, quem tem que melhorar é quem tá junto. Porque as pessoas falam assim, parabéns. Como que você chegou lá? Foi de repente. Sozinho, tem o de repente, né? Mas de repente aconteceu. De repente o Rodrigo tem 4 empresas, De repente o nosso tem 7 anos. Vamos pegar, tem 7 anos de empresa. Mas eu sou produtor de café desde criança. Eu cultivei uma propriedade de 2009 a 2016, que não foge do princípio de gestão de um negócio também, não. Claro. Então, assim, não é uma coisa muito simples, de repente aconteceu, ou, mas como que o fulano conseguiu e eu não? Aí vem toda essa dedicação, de você passar um tempo igual, a gente ficou 5 anos em Maiara, sem ter uma residência. A gente brinca que a nossa residência era o nosso carro. A gente andava com a mochila de roupa atrás do banco do carro. Eventos, né? Eu e Maiara. Era assim, hoje a gente vai pra onde? Vai pra Conceição. Aí ia pra padaria de Conceição do Muqui. Aí de lá, agora tem que voltar pra Muqui. A gente voltava pra Muqui. Aí às vezes tomava banho dentro da padaria mesmo, trocava de roupa. Às vezes tinha algum evento, alguma coisa que raramente a gente conseguia sair. Trocava ali e ia. Então, assim, essa vida social que hoje, graças a Deus, a gente consegue ter, a gente não teve. Foram 5 anos completos, assim, de trabalho árduo, de trabalho pesado. E aquela coisa de você chegar, não foi uma vez, não, foram assim... Várias. Vale a pena? Será que... Aí você tem que parar. Dá vontade de desanimar, né? Muito. Aí vem aquela questão do crescimento que a gente fala. O crescimento emocional. Você crescer emocionalmente com o negócio. No começo... Qualquer coisinha a gente estourava. Hoje não. Hoje você entende, isso aqui eu já passei coisa pior. Isso aqui é só um detalhe. Então você vai crescer emocionalmente. Aquela questão que eu pontuei lá no programa. Crescer emocionalmente, mentalmente, financeiramente e espiritualmente, tá ligado nisso daí. Você entender o que é que tá acontecendo com a sua vida, né? Para você ter um equilíbrio. Aí você consegue olhar para trás e ver assim, não, peraí, eu passei por isso aqui. Mas o que me deu força? Me deu força a pessoa que estava do meu lado, os colaboradores, a família. Aí você começa a ter força para fazer tudo novamente. Inclusive, entender o seu posicionamento no momento que você está agora, né? Levando lá para a Central, né? Porque Central, que a gente está quase, né, finalizando. A Central hoje, ela também tem um serviço de irrigação, né? Então,
empresa que tem toda a voltada para a área agro, produtos, mas também com serviço. Só para finalizar, como é que você pode falar da... Então, foi aonde volta aquela questão do louco visionário. Quando a gente começou a implantar esse serviço, o Muki ninguém prestava serviço de irrigação. Pronto. Tudo a gente tinha que buscar fora, Cachoeiro, Castelo, ou Mimoso. E assim, tinha uma carência. Vamos colocar, vamos. Aí vai meter a cara, vamos aprender a fazer igual aprender a fazer pão, fazer bolo, vamos aprender a montar. Vamos a gente fazer. Beleza. Aí estamos chamando de doido. Só que a gente pegou 2 anos, vai pro 3º ano, vai fazer 3 anos que a gente está com esse serviço, a gente pegou 2 anos de clima adverso. E assim, seca. Em novembro, dezembro, como nunca se viu. Seca 6 meses. Então, assim, o serviço ele cresceu de uma maneira que a empresa teve que tomar essas decisões em cima desse crescimento. E hoje é o principal, vamos botar assim, dentro das categorias da Central, é o principal setor da empresa hoje, é o serviço de irrigação. A irrigação hoje ela é responsável pela manutenção da empresa e foi responsável principalmente pela cisão da empresa, porque não comportava mais só essa categoria dentro do espaço. Então, assim, é onde a gente está realmente colocando, assim, todo o nosso trabalho hoje, eu falo, está voltado na Central, para esse propósito, ou enxergando essa oportunidade. É um clima adverso, mas a gente pode mudar o clima. É aquela questão, você aproveitar. O que você pode mudar, você muda. O que você não pode, você se adapta. Pronto. Não tem outra alternativa. Famosa, né? O louco visionário enxerga um ponto para cada empresa. Rodrigo, deixa eu te perguntar, e se aparecer a 5ª oportunidade de negócio, pega? Você acha? Pega. Rapaz, então, a gente brinca muito sobre isso, né? Dependendo das condições e do que for, com certeza. Por quê? Porque é muito mais fácil hoje. Aquilo que eu falei, é muito mais fácil hoje gerir os negócios do que foi a primeira padaria. Hoje eu preciso de alguma coisa. Douglas, você tem os profissionais que te cercam, né? Dá. Aí eu ligo pra contabilidade, olha, dá pra fazer? Dá. Aí eu ligo pro pessoal que dá o suporte pra gente lá. Beleza, com 3, 4 ligações, você tem todas as informações que você precisa. Aí você já tem os colaboradores que na maioria deles abraçam a causa e vão junto. É muito importante ressaltar exatamente o que você falou, de ter profissionais capacitados que te auxiliam, e eu quero frisar aqui, né? Geralmente algumas pessoas vão falar em casa assim, mas hoje ele tem uma estrutura imensa. Não foi sempre assim, né? Eu lembro lá na formação da Central, a empresa pequena, e o Rodrigo, cara, eu preciso fazer, o que é que você pode fazer financeiramente pra gente ajustar os honorários e tudo mais, e o projeto se iniciou, né? Hoje é toda uma estrutura, mas isso partiu... A gente tinha os computadores necessários, né? Exatamente. A gente foi informatizar, era tudo no bloquinho de nota lá eu peguei aquela gaveta comigo, aquelas notinhas. Então, assim, vamos informatizar. Não tinha nem computador suficiente para informatizar a empresa. Mas foi fazendo o que precisava ser feito com o que tinha. Com as condições que tinha. Porque daí foram surgindo os resultados e isso foi sendo alavancado. É um ponto que, assim, a gente está encerrando eu falo muito isso em casa lá e a Mayara fica... Você fala muito isso. É uma frase do Cortella que ele fala, faça o melhor nas condições que você tem. Perfeito. Enquanto você não tiver condições melhores de fazer melhor ainda. Perfeito. Porque se você fizer o seu melhor com um pouquinho, você vai fazer o seu melhor quando você tiver um pouco mais. Aí você consegue enxergar e valorizar cada momento. Cara, que maravilha, entendeu? Que maravilha. Então, por aí que a gente está... Que maravilha de podcast, né, Fernanda? Muito obrigada por ter estado conosco hoje. A gente agradece demais a sua presença aqui. Cara, Rodrigo é sensacional. Muito obrigada. Gente, esse foi o nosso Supercast de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais. Abraço. Rodrigo, manda um abraço lá pra galera. Abraço pros meninos. Toda a galera aí que tá junto com a gente nessa aventura, o povo de Muki. E a gente tá aí, porque precisar. Abraço. Valeu, pessoal.